Maratona de aulinhas. Pararararararã. Vai chover, tem que aproveitar que vai chover daqui a pouco. Bom, vou falar sobre alcoolismo. Alcoolismo. Como é que acontece? O que é alcoolismo? Alcoolismo é a dependência do álcool, tá? Dependência de álcool é diferente de beber abusivo. Isso só para fins didáticos, tá? Como é que uma pessoa vira alcoolista? Como é que um cara que bebia socialmente se torna alcoolista? Então vamos lá começar lá no comecinho da história. Geralmente a pessoa começa experimenta a bebida e outras drogas também por influência dos colegas na faixa dos 14 anos de idade, né? E a grande maioria dos que experimentam álcool e drogas não caem na dependência. Essa é que é a verdade. Fazem uso recreativo, né? Mas vou falar do alcoolismo. O alcoolismo, ele demora em torno de 10 anos para se instalar. Esse é o medo, esse é o perigo, tá? Porque a pessoa começa bebendo em festinha, em poucas doses, bebidas mais fraquinhas, porque vocês sabem que a bebida vem para quem não sabe, vem na garrafa 4%. Aquilo lá é o quanto tem de álcool naquela bebida, tá? Então a cerveja tem 4,5%. Já sei lá, uma vodka em torno de 13%, né? Então a história é sempre a mesma. A pessoa começa com uma cervejinha, né? E vai aumentando a quantidade de cerveja aos pouquinhos, vai aumentando a quantidade de cerveja e vai aumentando a frequência com que bebe a tal da cerveja, né? Aí são todos indicativos, tá? Se você perceber que você está nesse caminho, presta atenção. A cerveja já não faz mais a cabeça, deixa eu experimentar uma bebida mais forte. Começa a tomar cerveja com tal de Steinegger, né? Porque dá um barato, fica alegre e tal, né? E o álcool realmente, ele é socializante, as pessoas ficam mais soltas, né? E ficam mais brincalhonas, mais espontâneas e tal. E depois dessa fase, vem a fase da depressão, não depressão de doença, né? Uma fase em que a pessoa começa a baixar o nível de vigília e começa a ficar sonolenta, né? E lentificadas. Outras não, outras ficam violentas, né? Isso é uma doença também, né? Tem pessoa que bebe e fica violenta e não se apercebe disso. E no dia seguinte tem amnésia. Bom, continuando na linha do alcoolismo, tá? Vai aumentando a frequência e as bebidas vão ficando cada vez mais fortes. E ele vai arrumando cada vez mais justificativas para beber. A ponto de chegar assim: vou numa festinha de aniversário de criança. Não vai ter bebida. Então não vou, né? E começa a beber sozinho, né? Enfim, quando a pessoa chega nessa fase, geralmente ela tá com uns 27, 30 anos mais ou menos, né? E uma frase comum entre quem está se tornando alcoolista, o termo é alcoolista, tá? Não alcoólatra. Alcoólatra é aquele que idolatra o álcool. O alcoolista, ele não ele é um doente, ele é dependente. Ele não bebe mais porque ele gosta. Ele bebe porque se ele não beber, ele passa mal,
né? O corpo perde o álcool. Bom, existe uma fase em que ele fala, eu paro quando eu quero. Isso é frase clássica, eu paro quando eu quero, né? Se você perceber que você está, logo de manhã você acorda com um tremor, irritado, com uma certa dificuldade para se lembrar do que aconteceu no dia anterior, tá? Até uma vontadezinha de beber, você já está dependente do álcool, tá? Outra coisa que é comum também, a gastrite, né? Dor no estômago, né? E dor na panturrilha, na batata da perna. No campo físico, no campo psicológico, você começa a ter alteração na memória, principalmente. Então, no grau máximo, num grau grave de alcoolismo, você tem lacunas de memória. E para não admitir que tem lacunas, já vi muitos pacientes assim, para não assumir que tem as lacunas, porque o próprio paciente tem vergonha do estado dele. Para não assumir que ele tem lacuna de memória, ele inventa uma história para preencher aquela lacuna. Inventa uma história. Isso chama confabulação, tá? E o que acontece quando esse cara, por exemplo, sofreu um acidente de carro e foi internado e parou de beber subitamente? Ele vai entrar num estado de tremor, de alucinação. Alucinação é ver aquilo que não existe. Geralmente a alucinação é com bichinhos que estão andando pelo corpo, né? Ele vai ter um quadro de agitação, às vezes até de agressividade, né? Isso chama delirium tremens, um tremor forte. Tem que ser medicado. O médico tem que ser avisado que ele tem dependência do álcool. E todo dependente de álcool ou de droga nunca tem essa crítica de que está dependente. Sempre fala que pode parar quando quer, tá? O álcool também é uma porta para o uso de drogas. Se bem que alcoolista não gosta de se reunir com um drogadito. Quando eu fazia lá especialização na Escola Paulista, eles não gostavam de fazer o mesmo grupo de terapia, não. É interessante de ver. Eu não sei o que rola em termos de dinâmica. É isso. O alcoolismo tem cura, tem tratamento. O grupo de alcoólicos anônimos ajuda bastante, ajuda muito, né? Mas o alcoolismo, a pessoa pode ficar muito tempo sem beber, mas ela sempre vai ser um alcoolista. Ou seja, se ela tiver uma oportunidade, se alguém oferecer bebida, e isso está cheio em cada esquina, porque os amigos vão ficar com inveja porque ele parou de beber e eles continuam bebendo. Então eles vão oferecer bebida, não vão oferecer um cafezinho não, né? E para resistir é complicado. Então a recaída é muito comum, tá? Mas não tem problema. Deu recaída, volta envergonhado, volta constrangido pra mim ali. E eu falo, vamos começar de novo. Tudo bem, faz parte. Caiu, levanta. A tal da resiliência. Não se deixa bater, não desiste, tá? É uma doença hereditária, então se você tem na família pessoas que bebem, que você considera de uma forma exagerada, tá? Você tem uma predisposição genética. Cuidado aí com o beber. Beber socialmente, de uma forma recreativa, não faz mal nenhum, é legal, desde que você não dirija, tá? Não misture com remédios, mas se perceber que está entrando nesse quadro que eu descrevi,
porque a coisa é muito, como eu falei, demora cerca de 10 anos, mas você está numa aqui é como se você estivesse numa faixa cor-de-rosa. Para ir para o vermelho é rápido. Quando você percebe, você já virou um alcoolista. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda para mim. Um abraço.